Uma ilha praticamente desconhecida, localizada em algum ponto entre o Sudeste Asiático e a Oceania, é conhecida por um pequeno grupo de pessoas como Ilha da Caveira. Esse é o cenário principal onde se passa a trama de King Kong, 2005, um filme que apresenta várias formas de vida bem diferentes daquelas que conhecemos atualmente. Hoje, iremos explorar a biologia dessas criaturas e as possíveis inspirações do mundo real que serviram de base para cada uma delas. No vídeo de hoje, vamos analisar as criaturas incríveis e estranhas do filme King Kong, 2005. Muitas dessas criaturas são claramente inspiradas nos dinossauros. Então começaremos discutindo esses animais com características semelhantes às dos dinos. Um dos primeiros animais que vemos na Ilha da Caveira são os brontossauros. Eles compartilham um nome com o dinossauro pescoçudo que existiu na vida real, mas no filme, os brontossauros têm pescoços ligeiramente mais curtos do que aqueles que viveram há cerca de 150 milhões de anos. No longa, os brontossauros fogem desesperados colina abaixo após serem atacados por predadores. Esse comportamento de galope, no entanto, parece um pouco exagerado, já que criaturas tão grandes provavelmente não conseguiriam correr em alta velocidade. O pânico é causado por dinossauros carnívoros conhecidos como venatossauros. Esses predadores, no entanto, são pequenos demais para caçar um grupo tão grande de brontossauros. Na vida real, herbívoros de grande porte provavelmente se uniriam para intimidar ou atacar carnívoros usando seu peso e tamanho como armas de defesa. Os venatossauros parecem uma mistura de raptores e terópodes como os alossauros, com uma crista logo acima dos olhos que reforça essa semelhança. Um erro comum não apenas neste filme, mas em grande parte da cultura pop, é a forma como os braços dos dinossauros carnívoros são representados. Geralmente, eles são mostrados com as mãos voltadas para baixo, em um estilo que lembra mãozinhas de zumbi. Na realidade, as palmas das mãos ficavam voltadas uma para a outra. Outro animal interessante, que parece uma mistura de lagarto e crocodilo, é o Fetodon. Ele aparece pela primeira vez devorando a carcaça de um dinossauro. Curiosamente, o Fetodon é, entre todas as criaturas apresentadas, o mais plausível. Apesar de todos os crocodilos atuais serem semiaquáticos, no passado existiram crocodilomorfos terrestres, como o Baurus ushus, encontrado no interior de São Paulo. Assim como esses antigos predadores, o Fetodon seria um caçador terrestre formidável. Além disso, seu tamanho é compatível com o de alguns dos maiores crocodilomorfos que já habitaram o planeta. Mas o destaque entre os dinossauros do filme é, sem dúvida, o Vastatosaurus rex, que protagoniza uma luta impressionante contra o Kong. Esse animal é uma clara homenagem ao Tiranossauro rex, tanto no nome quanto no tamanho e nas proporções físicas, incluindo os característicos braços curtos. No entanto, um detalhe frequentemente visto em filmes de dinossauros é a representação dos carnívoros com dentes tortos. Embora seja algo fictício, seria mais realista mostrar dentes alinhados e funcionais, como os de Jurassic Park. Por exemplo, dentes tortos como os dos Vastatossauros poderiam até ser úteis para alimentação, mas, no geral, seriam menos práticos. Agora, sobre a batalha entre os três Vastatossauros e King Kong. Se esses dinossauros tivessem a mesma força de mordida que o Tiranossauro rex possuía, provavelmente o Kong não teria chances de vitória. Isso porque a mordida do Tiranossauro era incrivelmente poderosa, capaz de triturar ossos e, quem sabe, até cortar um carro ao meio com uma única mordida. Toda vez que um Vastatossauro mordesse o Kong, o gorilão acabava perdendo uma parte do corpo. Mas a gente releva, porque se o Kong não ganhasse essa luta, não teríamos a cena icônica dele quebrando a mandíbula do dinossauro e depois mexendo nela só para garantir que o bicho realmente estava morto. Os répteis gigantes da Ilha da Caveira são mesmo aterrorizantes, mas fico na dúvida se teria mais medo deles ou dos invertebrados gigantes que aparecem no filme. A Ilha da Caveira possui uma fauna gigantesca, algo bem raro em ilhas, já que, geralmente, os animais que vivem nesses lugares tendem a reduzir o tamanho do corpo ao invés de crescer. No entanto, invertebrados gigantes já existiram no passado, durante o período Carbonífero, entre 359 e 299 milhões de anos atrás. As altas taxas de oxigênio daquela época permitiram que invertebrados alcançassem tamanhos descomunais. Existiam libélulas com envergaduras de 70 centímetros, escorpiões de mais de 30 centímetros e até centopeias gigantes com mais de 3 metros. Na Ilha da Caveira, o gigantismo afeta todos os invertebrados,
Até mesmo os mosquitos, como o Celocimex, que aparece no início do filme, são enormes. Porém, o destaque vai para os invertebrados que atacam o grupo próximo às cavernas. O Eta rex, por exemplo, parece um grilo gigante que ataca em bando. Apesar de a maioria dos grilos e gafanhotos serem herbívoros, algumas espécies se alimentam de pequenos invertebrados. O Eta rex foi inspirado em um grupo real chamado WTS, insetos nativos da Nova Zelândia. Esses bichos são considerados gigantes dentro dos padrões atuais, com algumas espécies chegando a ultrapassar 10 centímetros. Os WTS têm patas longas e pinças frontais usadas para capturar presas. No filme, também lembram os ambliípeos, aracnídeos de aparência peculiar. Outro animal estranho é o Pterapus mordax, que parece um morcego gigante. Ele tenta capturar os protagonistas fazendo voos rasantes. A cena mais surreal é quando o protagonista se agarra em suas pernas e pega carona. Isso nunca seria possível, já que um morcego daquele tamanho não teria força nem aerodinâmica para voar com o humano. Na realidade, o maior morcego conhecido é a raposa voadora, com envergadura de até 1,5 metros, ainda bem menor que o animal do filme. As cenas mais angustiantes, no entanto, envolvem os vermes gigantes. Um dos piores é o Carnictis, que devora lentamente o personagem interpretado por Andy Serkis. Curiosamente, o ator também dá vida ao próprio Kong. O Carnictis lembra vermes ancilostomídeos, parasitas que habitam o intestino humano e causam a ancilostomíase. No filme, o Carnictis foi inspirado por vermes parasitas, conforme descrito no livro The World of Kong. Segundo ele, o Carnictis evoluiu de parasitas intestinais que viviam em predadores gigantes, como os vastatossauros. Outro monstro bizarro é o Deplector, que parece um crustáceo gigante com pinças enormes. Ele surge das rachaduras das cavernas para atacar os personagens. Com um exoesqueleto resistente, seria impossível para um humano enfrentá-lo com as mãos. Além disso, o Deplector não possui olhos, usando antenas para localizar presas. A versão estendida do filme traz criaturas que não aparecem no corte original, como o Piranhadon, um peixe-serpente que vive em pântanos da ilha. Ele lembra peixes-dragões, com corpo alongado e barbatanas robustas na parte frontal. Já o Scorpioped, uma mistura de escorpião com milípede, remete aos antigos euriptéridos, artrópodes que viveram antes dos dinossauros. Outro destaque é o Ferructus, que claramente foi inspirado nos dinossauros ceratopsianos. É uma espécie extremamente grande de dinossauro ceratopsídeo centrosaurino semelhante ao paquirinossauro. Entre os herbívoros mais impressionantes e bastante numerosos na Ilha da Caveira estão o poderoso Ferrucutus, um dinossauro que vive em rebanhos, encontrado em grupos ou individualmente. Mas, como era de se esperar, a grande estrela do filme é o King Kong, o primata gigante mais famoso do cinema. Ao rever o filme, percebemos que o Kong de Peter Jackson é o que mais se assemelha a um gorila, com traços como a testa elevada e as costas prateadas. Ele também emite vocalizações parecidas com as de gorilas reais, o que não era comum em versões anteriores. Porém, o Kong do filme tem um tamanho descomunal, muito maior do que seria viável na vida real. Seu peso imenso faria seus ossos se quebrarem ao tentar andar. Além disso, ele precisaria de um coração gigantesco para bombear sangue por um corpo tão grande e uma forma eficiente de dissipar o calor. Na realidade, o maior primata conhecido foi o Gigantopithecus, que media entre 2,5 e 3,5 metros, ainda muito menor que o Kong do filme, com seus 7,5 metros. Gorilas reais são herbívoros e consomem vegetais, algo que o filme retrata bem ao mostrar o Kong comendo folhas. No entanto, uma ilha como a Ilha da Caveira não teria recursos suficientes para sustentar um gorila desse tamanho. Kong precisaria nadar até outras ilhas ou viver em um continente para sobreviver. Por fim, as cenas em que Kong escala prédios também são irrealistas. Um primata tão grande não teria força para sustentar seu peso enquanto sobe, e provavelmente destruiria a estrutura no processo. Apesar dessas impossibilidades, o Kong do filme demonstra inteligência e cria um vínculo com a protagonista, algo coerente com o comportamento de primatas reais, que são capazes de formar laços afetivos com humanos. Com tantas criaturas fascinantes, perigosas e bizarras, a Ilha da Caveira é mais do que um cenário, é um verdadeiro personagem no universo de King Kong. Ela nos faz imaginar um mundo selvagem e cheio de segredos, onde a ciência e a fantasia se encontram.
Mas, acima de tudo, é o lar de um dos maiores ícones do cinema. O King Kong, que continua a capturar nossa imaginação e nos levar a aventuras épicas. E aí, qual criatura da Ilha da Caveira você acha mais assustadora ou fascinante? Conta pra gente nos comentários e aproveite para conferir outros vídeos do canal clicando aqui. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos para continuarmos trazendo mais conteúdos incríveis. Até a próxima!